Loira. Vambora, vambora, Loira. Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia dá início aos trabalhos desta sessão. Ordem dos trabalhos para a segunda sessão extraordinária, a ser realizada no dia 22 de fevereiro de 2012. Solicito ao senhor secretário que faça o controle de presença dos senhores vereadores. Todos os vereadores encontram-se presentes. Segunda parte, ordem do dia. Segunda discussão do projeto de lei número 6/12 do Executivo, que dispõe sobre autorização para concessão de subvenção social e da outras providências. Pareceres 21 da Comissão de Justiça, 23 da Comissão de Finanças e 24 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. Está em discussão o projeto de lei número 06/2012 do Executivo. Com a palavra, vereador Bonavita. Senhor presidente, pedir permissão para o uso da tribuna, por favor. Concedida, vereador. Senhor presidente, nobres companheiros, vereadora Cimeia, público presente, mais uma vez, boa noite. O que me traz a esta tribuna é que em sessões anteriores eu não só falei, como afirmei algumas contradições e que eu preciso repassar isso aos senhores aqui presentes. Em primeiro lugar, eu quero aqui destacar o papel fundamental da Comissão de Finanças e Orçamento quanto da tramitação e depois da votação do projeto que tratava da concessão de subvenções às entidades da nossa cidade. E naquela oportunidade, acredito que muitos dos senhores ou senhoras que estão aqui vão lembrar do que eu falei naquele momento. Lembro-me que, quando eu me referi, naquele momento, a uma entidade que não tinha sido incluída no projeto anterior, que era o Paulínia Futebol Clube, e, estranhamente, foi arrolado no mesmo processo, no mesmo pacote, a entidade do projeto Liberdade, e que eu afirmei naquele momento que a exclusão das duas associações ou entidades, uma com certeza absoluta era político-pessoal com relação ao meu nome como fundador do Paulínia Futebol Clube. E não entendia, e não entendo até hoje, por que penalizar o projeto Liberdade. Projeto sério, tratado com seriedade, que atende inúmeros dos nossos municípios com profissionalismo, com seriedade, com coração, com humanidade. Nós sabemos o que hoje acontece não só com o município de Paulínia, mas no Brasil, no mundo como inteiro, o que é terrível essa questão do envolvimento com drogas. E quando a droga entra numa família, ela destrói, ela acaba com as pessoas. E sabemos da importância que tem o projeto Liberdade, como também o Bezerra de Menezes, a nossa cidade, e tantos outros por aí afora. E por uma desculpa esfarrapadas, sem conceito e meramente política, penalizou a entidade e com certeza deve ter passado por os maus momentos de janeiro até agora. Há informações que funcionários sem pagamentos, pessoas que lá estão, às vezes, com necessidade até de alimentação, e por causa de uma questão meramente pessoal, juntaram um projeto tão sério quanto os demais e barraram a subvenção com a mentira esfarrapada que a entidade estava com problemas no Tribunal de Contas.
Eu afirmei aqui, volto a afirmar, e eu desafio qualquer político, cidadão, quem quer que seja, a mostrar que não só o Liberdade, como a Paulínia, com todas as entidades, ou a grande maioria, tem restrições no Tribunal de Contas, mas não estão impedidos de receber subvenção. E qual foi naquele momento a única coisa que eu pedi? E peço não só nesse sentido, é que nós, homens públicos, cidadãos como todos, é o que a gente esperava e espera, que as pessoas sejam verdadeiros, sejam leais, não sejam mentirosos, que ajam com a verdade, que não tenham vergonha de bater de frente com a realidade. Eu não tenho. O jogo político a gente entende. O que não dá para entender é a maldade, é a sacanagem, é a falta de caráter, é a falta de sinceridade. Isso não dá para entender. Não é só na política, é na vida como um todo. E foi isso que aconteceu, justamente no envio do projeto de lei em dezembro, para tirar uma entidade, porque eu fui fundador, que cuida aí de aproximadamente de 600 crianças, e que estão à mercê até hoje, porque houve um compromisso, e os senhores que acompanham os jornais, os sites na nossa cidade, no final do ano saiu um comunicado da Prefeitura Municipal de Paulínia, juntamente com a Secretaria de Esporte, que tinha um projeto macro, um novo modelo para o esporte da cidade. E nós continuamos esperando esse novo modelo para a nossa cidade. Esse novo projeto para cuidar de todas as crianças. Aquelas 2.000 que estão inscritas nas escolinhas, que também é mentira. Não tem 2.000. Duvido. Manda aqui a relação de 2.000 crianças que tem fora 600. Mentira também. Até porque não tem instalações públicas para cuidar dessas crianças. Estão quase todas abandonadas no meio do mato. Estádio municipal interditado. As crianças, e houve um compromisso do atual governo com pais e mães, e o presidente do Paulínia, e o vice-presidente, que não sou eu, sou vereador, e que essas crianças, eu estar junto no projeto macro. E o projeto macro não aconteceu. Será que é problema das chuvas? Acho que não. E o que é pior, já vou aqui deixar um alerta, esse projeto macro está sendo englobados algumas outras modalidades, e até eu não tenho nada contra, e acredito eu que é para dar um formato maior no projeto, e acredito eu que isso deve acontecer, me parece que já tem até meio que dirigido. Quem deve ganhar esse projeto é o ex-jogador de vôlei, com a sua empresa município, o ex-jogador de vôlei, extremamente conceituado, um profissional de altíssimo gabarito, chama-se Brunoro, que todos vocês sabem, que cuidou muito tempo da Parmalat no Palmeiras, um empresário muito bem sucedido no ramo esportivo, e aqui a proposta é porque ele venha cuidar desse projeto na cidade. Mas já foram-se 2 meses, e as crianças estão lá, e houve-se um compromisso com as mães desses garotos. Esqueçam, de uma vez por toda, que o Paulínia Futebol Clube não é do Bonavita. O Paulínia Futebol Clube é um clube da cidade, tem o nome, Paulínia Futebol Clube. E que o Paulínia fica e o Bonavita passa, como todos nós passamos aqui. Todos passamos aqui. E eu sei a contribuição que foi dada a esses garotos durante alguns anos. E eu sei o que eles já estão passando na pele. Então, eu estou colocando para os senhores, para as senhoras saberem, que quando eu falei nessa tribuna, que não tinha nada a ver com o Tribunal de Contas, nada a ver com o Tribunal de Contas, e muitos falaram, não acredito, está comprovado, se mata a cobra e mostra o pau, nada contra o projeto de liberdade, tanto é que quando o doutor Lito me ligou, o vereador, o presidente gostaria de fazer uma sessão extraordinária para aprovar o projeto de subvenção da liberdade. Falei,
falei até um pouco na gira do meu caso, demorou, já era para ter votado lá atrás. Eu sei a necessidade deles. Pode pautar sem nenhum problema, tem minha aprovação, sabe? Acho até que o aumento que foi dado é pouco, passou de 20 para 30 mil, 50%, mais antes tarde do que nunca, né, pastor? Dazo está aí com a sua equipe, mais antes tarde do que nunca. Quem sabe no próximo ano, não só para o Projeto de Verdade, mas para as outras agremiações, venha verdadeiramente o que preciso, que nós sabemos disso, mas linkar uma situação com a outra, isso não foi legal e não é legal. Isso é falta de caráter, falta de brio, olho no olho, ser verdadeiro, coisa que falta na cara de muitos políticos. E se a política e os políticos estão no mar de lama, como muitos estão, é por falta de caráter, falta de compromisso, falta de ser verdadeiro com o povo, falta de ser verdadeiro com seus compromissos e principalmente nas suas tratativas nas coisas públicas. Por isso que nós, classe política, temos a dificuldade que temos hoje. Mas não são todos. Tem muita gente boa na política. Tem muita gente boa, acreditem. Tem muita gente séria. Mas tem muito nego canalha também no meio. Então, na realidade, com esse projeto, eu quero aqui, mais uma vez, demonstrar a minha indignação com que a estrutura que foi montado para depois vir à tona a verdade, e da minha parte, como vereador Custódio, vereador auxiliar da Comissão de Finanças, que nem assinou o requerimento de informação, e aquele pedido de informação foi o estupim para poder alavancar a história da liberdade. Se não acontece todos aqueles questionamentos, talvez, pastor e sua entidade, continuassem sem a subvenção tão merecida e esperada por todos vocês. Então, a realidade é esta, clara, verdadeira e transparente. O que é pior é que essas atitudes penalizam não é a mim, não a mim, penaliza as crianças, penaliza os nossos jovens, penaliza aqueles garotos que um dia sonham em ser um jogador de futebol, e tanto é verdade do que eu falo que o Paulinho conseguiu aprovar no Estado uma verba de R$900 mil. Se o Paulinho tivesse conta rejeitada, como é que conseguiria aprovar isso, né? Em cima do projeto de isenção de impostos? Mas não tem problema, agora só falta, e só espero que não aconteça isso, mas eu vou deixar a letra aqui, só falta agora a proibição de usar os próprios municipais, que não vai ser difícil. Só falta isso agora. O clube continua com a sua dificuldade, vai acontecer, só falta isso agora. Tirar o centro de treinamento, a permissão do estádio, que está lá praticamente abandonado e interditado. Se acontecer isso, não é novidade, não se assustem, é a nossa realidade. E sabemos que o esporte é saúde, o esporte traz algo positivo para o município, alavanca o nome da cidade, como alavanca o teatro, como alavanca os grandes eventos. Tem os problemas? Lógico que tem, mas uma coisa está junto com a outra. E é lamentável que isso tenha acontecido por mera birra e por falta de profissionalismo e de caráter de homem público que vir falar, não vou fazer por tal coisa. Não teria problema nenhum. Fica, na minha opinião, muito mais feio e ridículo o que aconteceu. Pegar uma entidade e colocar como bode expiatório, que é a entidade de Liberdade, em detrimento ao não gostar do vereador Bonavita e tomar uma decisão dessa, meramente política e falta de caráter do homem público, que falta muito no governo atual. Muito obrigado. Vereador Custódio, com a palavra. Presidente, vou me valer aqui da generosidade dos vereadores aqui. Quero abrir um parênteses aqui antes da minha fala, atendendo o pedido da Maria Udete, que fez uso da tribuna, e deixou de passar algumas informações, e nós percebemos que algumas pessoas que estão presentes aqui no plenário gostariam de saber que o evento... vereador, então, só o senhor... O evento será dia 25 de fevereiro. Ah, sim, só a data. Que o evento será dia 25 de fevereiro, previsto 25 de fevereiro, parece que é um sábado, é isso? Das 8 às 18 horas, e o local é o Centro Comunitário Nossa Senhora Aparecida. O endereço é Rua Jaime Ramos dos Santos, número 22, no Jardim Nossa Senhora Aparecida. Tem inscrições aqui pela amapauline@terra.com.br e os telefones 3844-8815. Os demais vereadores com certeza recebeu, porque eu recebi isso aqui da presidência do presidente. Mas
Muitos que estão aqui no plenário talvez não soubessem. Então, era isso. Obrigado. O vereador Bonavita tratou aqui com muita propriedade sobre esse processo, que ainda é o desdobramento do projeto de lei que gerou tanta polêmica no município, e panfletos, matérias de jornais, matérias pagas, todas elas, contra os vereadores que compõem a Comissão de Finanças, e matérias pagas, todas elas, com certeza, que gerou uma sessão extraordinária em janeiro, e a Câmara votou, mas agora aparece cada vez mais a verdade, que é, pelo texto, uma espécie de confissão da má intenção do governo em querer transferir responsabilidades. E, na gíria, diria que o projeto Liberdade, gerenciado pelo pastor Dazo, comprou a bronca. Comprou a bronca. O que é? Para que o Paulínia Futebol Clube não aparecesse sozinho e transparecesse que houvesse birra, perseguição política, colocaram aqui juntos o projeto Liberdade. Isso está bastante claro, porque a documentação, ou talvez seja uma confissão de incompetência das pessoas que analisam, porque a documentação que veio para cá, não há alteração do tempo que foi enviado em dezembro para hoje, da situação desta instituição. A instituição Projeto Liberdade é bem gerenciada, parabéns ao pastor Dazo, que conseguiu sobreviver, creio que às duras penas, durante esse tempo, sem a subvenção, enquanto que entidades que recebem milhões e milhões, como o CACO ou Criança Feliz, com certeza teria quebrado, porque recebe tanto dinheiro, e muito do dinheiro que chega lá é mal aplicado, mas eu sei que a instituição Projeto Liberdade presta grandes serviços à comunidade, é bem gerenciada, e que esse dinheiro agora, com 50% a mais, acho que valeu a pena, né, pastor? Esse é peso na consciência também. Mas parabéns, porque é necessário. Estive lá, ainda os 360 mil reais ao ano não será suficiente para o grande trabalho que é desenvolvido naquela instituição, mas já é uma grande melhoria no repasse da subvenção, passando de 20 para 30 mil reais ao mês. Parabéns, meu voto é favorável. Muito obrigado. Vereador Cimeia, com a palavra. Presidente, só deixar então o que eu falei antes, pelo que eu entendi, né, do vereador, ou agora, porque foi a primeira discussão dos dois vereadores que me antecederam, acredito então que foi, né, uma questão de birra aí do prefeito, uma birra que eu vejo que hoje temos aí quantas crianças, né? O senhor que é professor de educação física, eu acho que sente na pele, né, o que é deixar uma criança fora, ou de um campo de futebol, ou até mesmo de um centro esportivo, que não temos, para estar cuidando dessas crianças. Mas, infelizmente, o jogo político é assim. Não é compreensível, não vejo de uma forma compreensiva, mas, infelizmente, é o jogo. E gostaria também de parabenizar o pastor Dazo por essa vitória, porque eu acho que foi uma vitória, porque, se não tivesse acontecido isso, pode ser que ele iria realmente ficar sem essa verba, ou, se não, iria mais para metade do ano. E tudo isso que envolve é o ser humano, né? Infelizmente, então, as pessoas lidam com isso. Quando eu falo as pessoas, eu falo do seu governante, eu falo do senhor prefeito. Lida como que se fosse um acaso,
como se isso não fosse nada, né? Até porque ele tem todas as regalias do mundo, já nasceu num berço de ouro. E espero que ele, na vida dele, nunca precise, né, de nada. Tomara a Deus que não. E é isso, de sensibilizar, eu acho os governantes disso, são pessoas, são crianças que hoje a gente vê 12 anos, 13 anos, para mim uma criança que hoje é envolvido com drogas. E é só isso. Meus sentimentos a isso por não ter acontecido antes. Obrigado, presidente. Antes de nós irmos para a votação do projeto, gostaria de cumprimentar todas as comissões, Comissão de Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras, através de todos os seus vereadores que deram agilidade para que nós também pudéssemos fazer a sessão extraordinária para poder já liberar esse projeto da subvenção, do projeto Liberdade, no dia de hoje, nas 2 sessões. Então, cumprimentar todos os vereadores, todas as comissões. E coloco agora, nada mais, ninguém querendo fazer outra palavra, coloco o projeto em votação. O projeto foi aprovado por todos. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém querendo fazer uso da palavra, comunico a realização da próxima sessão ordinária no dia 6 de março de 2012, terça-feira, às 18 horas. Agradecendo pelas graças e proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia encerra os trabalhos dessa sessão. Parecer 19 da Comissão de Justiça, favorável. Está em discussão o projeto de lei número 01/2012 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O projeto foi aprovado por todos. Primeira discussão do projeto de lei número 5/12 do Executivo, que institui e disciplina o termo de parceria, instrumento passível de ser celebrado com entidades qualificadas como organizações da sociedade civil de interesse público e da outras providências. Parecer 20 da Comissão de Justiça, favorável. Está em discussão o projeto de lei número 05/2012 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O projeto foi aprovado por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário. Primeira discussão do projeto de lei número 6/12 do Executivo, que dispõe sobre autorização para concessão de subvenção social e da outras providências. Parecer 21 da Comissão de Justiça, favorável. Está em discussão o projeto de lei número 06/2012 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O projeto foi aprovado por todos. Primeira discussão do projeto de lei número 7/12 do Executivo, que dispõe sobre a realização de despesas pelo regime de adiantamento e da outras providências. Parecer 22 da Comissão de Justiça, favorável. Está em discussão o projeto de lei número 07/2012 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação.
O projeto foi aprovado por todos. A palavra ao vereador João Matos. Senhor presidente, queria que o senhor consultasse os demais pares para que seja lido os requerimentos, as moções em bloco, porque nós temos mais uma sessão extraordinária e depois temos a tribuna livre Caiudete. Positivo, vereador. Coloco o pedido do vereador João Matos para que os 7 requerimentos e as 6 moções sejam lidos e votados em bloco. Está em votação. Com a palavra o vereador Bonavita. Senhor presidente, nobres vereadores, lógico que eu sou favorável ao pedido do vereador Júnior de Matos, só que eu pediria ao mesmo que a moção de número 9 de minha autoria fosse lida na íntegra na hora que for ler as moções, votar as moções. Obrigado. O pedido do vereador Jurandir Matos foi aprovado por todos. Discussão única e votação dos seguintes requerimentos. 34, do vereador Marquinho Fiorella, requerendo informações quanto à colocação de cobertura no ponto de ônibus da rua Benedito C. Martelli, próximo ao número 457, no bairro Alto de Pinheiros. 35, do vereador Loira, solicitando informações executivo sobre a instalação de semáforo na confluência da PLN 339 com as avenidas Paulista e José Paulino, no bairro Bela Vista, conforme indicação número 696 de 2009. 36, do vereador Loira, que requer informações executivas sobre a inclusão da Avenida Expedicionário no itinerário do transporte coletivo urbano municipal. 37, da vereadora Cimeia Zanon, solicitando ao executivo informações quanto às providências que estão sendo tomadas para a implantação da iluminação das vias públicas no bairro Cascata. 38, da vereadora Cimeia Zanon, que requer ao executivo informações quanto às providências que estão sendo tomadas para solucionar o problema da iluminação pública do bairro Monte Alegre 2. 39, da vereadora Cimeia Zanon, que solicita ao executivo informações quanto às providências que estão sendo tomadas pela Secretaria de Saúde para incentivar e orientar as mães quanto aos benefícios do parto normal. 41, do vereador Custódio Campos, requerendo informações à Prefeitura Municipal e à Petrobras Replan sobre empregabilidade no município de Paulínia, considerando a ampliação e modernização da refinaria Paulínia Replan. Os requerimentos lidos estão em discussão. Com a palavra o vereador Custódio Campos. Gostaria, senhor presidente e nobres colegas vereadores, até de retomar, porque a vereadora abordou aspectos de empregabilidades que foram noticiados aí no semanário, e não é esta a constatação que temos andando pelas ruas da cidade ou aqui no gabinete, quando diariamente dezenas de munícipes nos procuram, nos abordam nos vários espaços, falando que estão desempregados. Então, com certeza, o vereador Jurandir também concorda que os números anunciados não são reais, porque não é essa a realidade e que presenciamos. E aqueles trabalhadores e trabalhadoras que são mais específicos dentro da sua função, dentro da sua formação, capacitação, para trabalharem dentro da área da refinaria, nas empresas que trabalham com construção civil, montagem, tubulações, e que tem uma expectativa de serem empregados por conta do grande volume de serviços
que estão sendo desenvolvidos dentro da refinaria, os moradores de Paulínia acabam se ressentindo porque estão sendo até desprezados. Dizem que, quando falam que são de Paulínia, a empresa deixa de contratá-los. E há um grande afluxo de moradores de outras regiões, de outros estados, que vêm para Paulínia quase que semanalmente. Inclusive, ônibus, às vezes, chegam aqui lotados de trabalhadores de outras regiões, e não há nada contra esses trabalhadores que venham para cá. Eu também vim para Paulínia há algum tempo para trabalhar, e que sejam bem-vindos. O que acontece é que, quando a refinaria, a Petrobras, em 2006, 2007, anunciou que construiria uma nova unidade e faria uma grande reforma e ampliação na sua planta industrial em Paulínia, se comprometeu, por conta do grande afluxo de trabalhadores necessários, de contratar preferencialmente trabalhadores paulinenses e de cidades da região. E criou-se uma expectativa muito grande para que pudesse ser absorvida toda essa mão de obra aqui, e a refinaria se comprometeu a, inclusive, dar capacitação, preparar a mão de obra para que pudesse ser absorvida pelas empresas terceirizadas, que não são necessariamente a Petrobras em si, mas, sendo terceirizadas, elas deveriam estar assumindo esse compromisso também que a Petrobras assumiu perante a sociedade civil, quando realizou, inclusive aqui nessa Câmara, nesse espaço que estamos, 2 audiências públicas em 2006 e 2007. E criou, então, essa expectativa. Os trabalhadores têm nos procurado, e nós já fizemos aqui em 2009 um requerimento, quase com o mesmo teor, falando desse problema. A Petrobras nos respondeu, convidou todos os vereadores, estivemos lá em 2009, 2010, começo de 2010, me parece, conhecemos lá o programa de empregabilidade da refinaria, mas entendendo que as obras lá, o seu grande volume e a diversidade de especialidades e as várias plantas que estão sendo construídas lá, muitas empresas terminam o seu contrato, vão embora, outras chegam, começam obras de outras naturezas lá dentro, e trabalhadores variados são necessários, e muitos que estavam trabalhando acabam ficando desempregados. E a Petrobras, a meu ver, aqui se descuida desse compromisso dela de capacitar a mão de obra também para as novas necessidades. Então, nesse sentido que estou fazendo esse requerimento, e que daquela vez surtiu, de certa maneira, um efeito. Fomos chamados lá e parece que a Petrobras acabou ficando mais vigilante, mas, passado o tempo, o problema aflora novamente, e é nesse sentido que estou apresentando esse requerimento, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Bonavita. Senhor presidente, nobres companheiros, vereadora, só pegando um gancho aí nas palavras do vereador Custódio, realmente, vereador, as informações que a gente tem procede. Hoje, os principais programas do CACO já não existem mais, entre eles o Pronto para o Trabalho. Isso está a cada dia, se não digo acabando, se finalizando. Então, realmente aquela parceria que o município tinha com a Petrobras, com as empresas do município, aquela coisa, parceria amigável, os pedidos, as exigências, hoje não existe mais. E as informações que temos, a prefeitura, ou melhor, o CACO, focou Pronto para o Trabalho em outra situação, e praticamente as informações que ele deve até fechar, as informações que eu tenho, mas isso são extras oficiais. Acredito que eu poderei contribuir com
com o vereador, eu acho no sentido do CACO. Faz uns 10, 15 dias eu fiz um protocolado como vice-presidente do Conselho Consultivo, para que enviasse-me ao vice-presidente a cópia do estatuto do CACO atualizado. Não sei se não tem feito, ou estão elaborando, ou não existe, até para a gente ver as reais funções e obrigações de cada membro lá que compõe a sua diretoria. Eu estou aguardando, e de posse desse documento, com certeza eu vou me aprofundar um pouco mais em algumas questões, e entre elas está o pronto para o trabalho, e que venha calhar com essa questão do desrespeito e a falta de consideração e até de humanidade com relação às pessoas que moram no município, sendo jogada ao lado, e realmente isso procede. Não é só o senhor vereador, acho que todos têm ouvido isso da cidade, mas eu acredito que nos próximos dias eu posso lhe dar uma contribuição a mais aí na questão do requerimento. Obrigado. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloco os requerimentos em votação. Favorável, mas eu vou jogar esse negócio aqui na parede hoje, viu? Tá certo, vereador. Os requerimentos foram aprovados por todos. Discussão única e votação das seguintes moções. Será lida na íntegra a moção de número 9 do vereador Bonavita, pedido pelo autor. 8, do vereador Gustavo Etecola, congratulando-se com o executivo e munícipes pelo prêmio recebido por nosso município por ser o único da região metropolitana de Campinas a ser ranqueada no programa Pacto das Águas São Paulo, que visa o desenvolvimento sustentável. 9, do vereador Bonavita, de apelo ao executivo pela concessão de reajuste salarial e reposição das perdas salariais dos funcionários públicos na data base no dia 1º de março. 10, do vereador Bonavita, que se congratula com o município de Paulínia pelos seus 48 anos de emancipação. 11, do vereador Jurandir Matos, congratulando-se com a Associação pela Infância e Juventude de Paulínia. 12, do vereador Jurandir Matos, de apelo ao governo do Estado de São Paulo para que faça cumprir o artigo 26 da Lei número 1151 de 2011. 13, do vereador Marquinho da Bola, congratulando-se com a Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, SER, equipes campeãs, vice-campeã e demais participantes do Campeonato Municipal de Futsal 2012. Moção número 8/12. Apela ao Executivo pela concessão de reajuste salarial e reposição das perdas salariais dos funcionários na data base no dia 1º de março. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de apresentar em plenário a seguinte moção. Paulínia é o município que apresenta atualmente maior crescimento dentro da região metropolitana de Campinas, tanto em termos populacionais como econômicos. Portanto, para acompanhar esse crescimento e, ao mesmo tempo, manter a excelência dos serviços que oferece à sua população, existe a necessidade crescente de investimentos, não apenas em instalações e equipamentos, mas também no que podemos considerar nos nossos maiores patrimônios, o funcionalismo público municipal. No ano de 2011, os funcionários públicos reivindicaram durante a greve que durou mais de 60 dias a correção de seus benefícios e dos salários, porém nada lhes foi concedido. Sabendo que o aumento na arrecadação da atual administração é aproximadamente 23 milhões a mais ao mês, representando em 36 meses 3 bilhões 49 milhões 600 mil e 516 reais, em comparação com a gestão do ex-prefeito Edson Moura dos anos de 2005 a 2008, 48 meses, arrecadou 2 bilhões 978 milhões 173 mil e 106 reais, um valor bem menor
e foram concedidos melhorias ao funcionalismo, como, por exemplo, os abonos. Assim, o nosso funcionalismo está há quase 4 anos sem um aumento real e a reposição das perdas salariais. Outro ponto importante para se lembrar é que a data base para o dissídio coletivo dos servidores públicos municipais é de 1º de março de cada ano, conforme lei número 2401, de 20 de junho de 2000. Objetivando a melhoria salarial de nossos funcionários públicos, espero que Vossa Excelência possa atender às reivindicações propostas ou negocie com o sindicato. Face ao exposto, submeta à apreciação dos nobres pares a presente moção de apelo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal pela concessão de reajuste salarial e reposição das perdas salariais dos funcionários públicos na data base do dia 1º de março. Solicito que a mesma seja publicada no Semanário Oficial do Município. Paulínia, 14 de fevereiro de 2012, vereador Bonavita. Vereador Custódio, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Em respeito à moção número 9, que trata de um pedido, de uma moção em apelo pela concessão de reajustes salariais e reposição das perdas, meu voto é favorável a todas as moções, uma vez que votamos para que seja apreciado em bloco, mas gostaria de fazer uma ressalva. Eu não votaria, por exemplo, essa a número 8, Paulínia, o único município a ser ranqueado no programa Pacto das Águas de São Paulo. Eu não sei como que foi feito esse ranking, que visa o desenvolvimento sustentável na região metropolitana, mas um município que não cuida das suas nascentes, não cuida das suas águas, que usa água potável, às vezes até em dia de chuva, para molhar jardins, que não tem a outorga para usar essa água. Então, não, a meu ver, não deveria e não justifica que fosse ranqueado aí na região metropolitana. Como é considerado aqui na região metropolitana de Campinas, provavelmente os outros municípios estejam em pior situação, mas não justifica, considerando como Paulínia trata mal as suas águas, como destrói as suas nascentes, mesmo desconsiderando uma lei votada nessa Câmara que propõe a defesa e a adoção de nascentes. Outro aspecto que também me chama a atenção e que tenho uma crítica, não vou votar contrário, porque merece a número 9 todo o meu apoio, é sobre a congratulação à Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, que, tendo realizado esse campeonato municipal de futsal, outras iniciativas não têm adotado. E muitos dos nossos jovens, e essa semana tive contato com um deles, que, desassistidos pela Secretaria de Esportes no nosso município, tem um garoto que mora no acampamento, conhecido como Acampamento Menezes, medalhista em taekwondo por várias vezes, e todas essas vezes teve que recorrer a outras prefeituras da região para conseguir transportes para cidades como Itajaí, em Santa Catarina e outras cidades aqui da região, porque Paulínia não subsidia o transporte dessas pessoas, desses jovens. Esse garoto tem 9 para completar 10 anos em julho e é atleta de Hortolândia e mora aqui no Acampamento Menezes, que creio que todos os vereadores conheçam. Então, a Secretaria de Esportes, apesar de ter realizado esse campeonato de futsal, está deixando a desejar em outras modalidades, principalmente
na formação de quadros no nosso município, incentivando esportes que sejam também de grande valia, como o taekwondo e outras modalidades. Meu voto é favorável às moções aqui, por conta do motivo que já mencionei. Muito obrigado. Coloco em votação as moções. As moções foram aprovadas por todos os vereadores. Requerimentos de pesar encaminhados pela presidência. Número 40, da vereadora Cimé Zanon, pelo falecimento de Durvalina Gomes da Silva Savatini. Número 42, do vereador Custódio Campos, pelo falecimento de Aparecida Lela Caetano, Lúcia de Carvalho Corsato e do deputado estadual José de Souza Cândido. Número 43, do vereador Bonavita, pelo falecimento de Marianice Ribeiro de Souza e Nelson Carlos Beraldo. Tribuna Livre, oradora inscrita, Maria Ildete Leal Falciroli, membro da AMA, Paulínia, que abordará o tema Primeira Conferência Municipal sobre Transparência e Controle Social. Senhor presidente. Senhora, desculpe, a senhora tem 10 minutos, por favor. Senhor presidente, boa noite, e todos que compõem a mesa. Boa noite, senhores vereadores e senhora vereadora. Boa noite, todo o plenário presente, a imprensa, todos os representantes do Partido dos Trabalhadores, especialmente o presidente e todos os demais presidentes dos outros partidos. E quero também dar boa noite, especialmente, aos presidentes das associações que são responsáveis pela organização da primeira Conferência Municipal sobre Transparência e Controle Social, que é da Associação de Moradores e Amigos de Bairros do Parque da Represa, Associação Amigos de Bairros do Jardim Calegares, e da AMA Paulínia e da OCA, uma entidade a nível de regional que localiza em Hortolândia. Inicio a minha fala falando um pouco da história de como surgiu a ideia da Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social. Em setembro de 2009, a Controladoria Geral da União, a CGU, realizou em Brasília o primeiro seminário nacional sobre controle social. O evento contou com mais de 500 participantes, contou com apresentações de diversas experiências de sucesso na prática do controle social, na base da participação da sociedade. Ao final do evento, os participantes entregaram abaixo-assinado ao ministro-chefe da CGU, solicitando uma conferência nacional sobre transparência e controle social. Na época, participou dessa conferência em Brasília 2 representantes da AMA Paulínia, o Valmor Amorim e a Rosemar Rosseto, representando a entidade. Em 8 de dezembro de 2010, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou o decreto convocando a primeira Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social, em atendimento à demanda da sociedade para que governos, cidadãos, empresas e organizações da sociedade civil pudessem pensar e estabelecer em conjunto diretrizes para a efetiva promoção da transparência pública e do controle social.
A promoção da transparência e do controle social é uma forma de combate à corrupção e a garantia da implementação eficaz das políticas públicas. Está provado estatisticamente que a corrupção é um câncer no mundo inteiro que contribui com a degradação humana e a miséria humana, pois os recursos que deveriam ser aplicados em políticas públicas para garantir a qualidade de vida, a vida digna humana e concretizar as ações governamentais como determina a Constituição Federal, são destinados às riquezas ilícitas, mansões luxuosas e tantas ostentações, favorecendo grandes grupos econômicos e que, com isso, degrada a dignidade humana. A primeira Consocial, Conferência Nacional da Transparência e Controle Social, ele tem como tema principal a sociedade no acompanhamento e controle da gestão pública e o objetivo principal de promover a transparência pública e estimular a participação da sociedade no acompanhamento e controle da gestão pública, contribuindo para um controle social mais efetivo e democrático. A primeira conferência sobre transparência e controle social tem como objetivo principal promover a transparência pública e estimular a participação da sociedade no acompanhamento da gestão pública, contribuindo para um controle social mais efetivo, garantindo assim que a sociedade também crie políticas públicas a partir da sua participação. Os objetivos principais da conferência: debater e propor ações da sociedade civil, promover e incentivar o debate e o desenvolvimento de novas ideias e conceitos sobre a participação social no acompanhamento e controle da gestão pública, propor um mecanismo de transparência e acesso a informações e dados a serem implementados pelos órgãos e entidades públicas e fomentar o uso dessas informações e dados pela sociedade. Debater e propor um mecanismo de sensibilização e mobilização da sociedade em prol da participação no acompanhamento e controle da gestão pública. Discutir e propor ações de capacitação e qualificação da sociedade para o acompanhamento e controle da gestão pública, que utilizem inclusive ferramentas e tecnologias de informação. Desenvolver e fortalecer redes de interação dos diversos atores da sociedade para o acompanhamento da gestão pública. Debater e propor medidas de prevenção e combate à corrupção que envolvam o trabalho de governos, empresas e sociedade civil. Uma conferência convocada pelo poder público ou pela sociedade civil é uma ferramenta própria de fomento à participação social, uma iniciativa que tem por finalidade institucionalizar a participação da sociedade nas atividades de participação, de planejamento, gestão e controle de uma determinada política ou conjunto de políticas públicas. Trata-se de um momento de reflexão que permite a avaliação de realizações anteriormente e o aprofundamento da discussão a respeito dos temas propostos. É um espaço público de debates, um mecanismo institucional de democracia participativa. Por isso, a CGU conclamou todos os estados e municípios a chamarem e realizarem a conferência sobre transparência e controle social. Infelizmente, algumas cidades não chamaram esta conferência, portanto, a CGU, então, no seu regulamento, abriu possibilidades, se a cidade, enquanto governo, não chamasse a realização da conferência, pudesse, então, ser chamado pela sociedade civil. E, portanto, a AMA Paulínia, uma entidade que, na sua história, vem combatendo a corrupção política, como vocês devem lembrar muito bem das histórias anteriores da atuação da AMA, solicitou, convidou outras entidades para que juntas pudessem realizar essa conferência e conclamar a sociedade para discutir a questão da transparência e do controle social. Um governo democrático e transparente não tem que ter medo de participação, da participação de todos e de todas, que contribui com a riqueza do país e da cidade. Paulínia não é diferente das inúmeras cidades deste país na corrupção. Até porque a educação sobre corrupção tem que começar em casa,
quando nos períodos eleitorais, até mesmo crianças, a exemplo dos seus pais, fazem a barganha do voto, em trocas de brinquedos, bicicletas, porque ouvem os seus pais fazerem isso. Um governo democrático e sem medo de ser feliz, precisa olhar o povo, a sociedade, em seus diversos segmentos, como parceiros na execução de políticas públicas e não como inimigos por causa de suas opções partidárias, credos, raça, sexo ou organizações de participação. A mesma coisa, a Câmara deste município, como as demais câmaras de todo o país, até mesmo do mundo inteiro, tem que olhar a sociedade como parceiros na implementação de projetos de iniciativa popular, de sugestões para os gabinetes de todos os vereadores. A AMA Paulínia, preocupada com seu histórico de luta no combate à corrupção e na garantia de participação popular, então propôs que, junto com as outras entidades, pudéssemos realizar esta conferência. A conferência ela não tem como propósito criar um debate de embate político ou de ataques pessoais ou partidários ou políticos contra o governo local, mas sim de sensibilizar o governo local, Câmara de Vereadores e todos os setores da sociedade, empresários, comerciantes, igrejas, comunidades, para que juntos possa discutir e implementar uma proposta de uma política mais participativa e efetiva que atenda às demandas e às realidades sociais dessa cidade. Nesta conferência será elaborado um documento, onde esse documento será encaminhado para a Conferência Estadual, em seguida para a Conferência Nacional. Esse documento ele não vai ser um mero documento, ele vai ser um documento onde a sociedade vai fazer as propostas nas mais diversas situações ou projetos de políticas como saúde, educação, habitação, qualquer situação que venha de encontro com a realidade social de Paulínia. Elaborado esse documento, ele pode ser um parâmetro para os próximos governos, seja este ou seja outro, para que realmente seja efetivada uma política que garanta a dignidade humana. Por isso que essas entidades, a Associação de Moradores, o Parque da Represa, dos Calegares, a OC, AMA Paulínia, está aqui hoje, representada por mim e o DET, para conclamar a todos vocês presentes, a Câmara de Vereadores, todos os seus gabinetes, que participem desta conferência na perspectiva de fazer algo novo, diferente, e fazer com que Paulínia seja uma cidade de qualidade de vida em todos os aspectos. Por isso eu estou aqui e agradeço esta oportunidade, a presença de todos. Muito obrigada. A palavra está aberta aos vereadores que quiserem fazer uso sobre o pronunciamento da dona Ildete. Vereador Custódio, com a palavra. Quero saudar aqui a participação da Maria Ildete, militante de longa data dos movimentos sociais, do Partido dos Trabalhadores, sendo a primeira mulher a ser candidata a prefeita em nosso município e tendo uma participação muito grande em todos os espaços que atuou dentro da política, pessoa solidária e que nos traz aqui o convite para que a Câmara e toda a sociedade possa participar desse evento que é a Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social no âmbito municipal. Quero parabenizar a Ildete pela sua participação aqui e gostaria de também parabenizar a AMA, que tomou essa iniciativa de realizar esse evento, que é do governo federal, que as outras esferas de governo também deveriam estar realizando, mas no âmbito de Paulínia não foi possível realizar. E a Ildete coloca algumas
algumas sinalizações do porquê não se realizou, né? O governo não realizou, porque ela fala que um governo democrático e transparente não tem medo de fazer o debate com a sociedade, de estimular a participação popular, criar espaços públicos onde a população possa efetivamente participar e acompanhar, ter o controle social. Então, não há interesse nenhum deste governo em realizar conferências, audiências públicas. Haja visto aqui na Câmara de Vereadores o desafio enorme que foi as audiências que realizamos no ano passado, de uma maneira nova, porque até então não se realizavam audiências públicas. Quero dizer que esta conferência vem no momento também bastante oportuno, e pretendo participar lá e ouvir as explanações que deverão ser trazidas pelos debatedores, mas essa audiência vem num momento bastante oportuno, quando se anuncia que, né, fala-se do controle, combate à corrupção e do controle social, anuncia-se que um ex-prefeito teve cassado seus direitos políticos, impedido de concorrer às eleições, e o prefeito atual tem os bens bloqueados pela justiça. Então, a importância da população estar participando efetivamente dessa audiência, dessa conferência nacional que a AMA nos propõe, para que a gente possa também estar acompanhando o trabalho e o andamento na Câmara de Vereadores. Acho importante o acompanhamento das sessões, o trabalho dos vereadores, e a leitura dos semanários e de todas as informações que estejam disponíveis, para que possamos, em um momento não muito distante, escolher os representantes na Câmara de Vereadores e na Prefeitura de Paulínia. Parabéns à AMA, parabéns à IDET. Muito obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém querendo fazer uso da palavra, comunico a realização de uma sessão extraordinária dentro de 5 minutos. Agradecendo pelas graças e proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia encerra os trabalhos dessa sessão.